Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Filosofia, professor Edivan com você aí, fazendo companhia para você nessa tarde, para você que assiste à noite, na madrugada. É sempre um grande prazer poder levar um pouquinho de filosofia para você, poder então conduzir um pouco o seu estudo, direcionar você um pouco naquilo que o Enem tem perguntado e vem perguntando na sua prova. Hoje estamos aqui mais uma vez com o professor Marlos de volta. Agora eu sossego, fico aqui. Tá tranquilo? Agora é contigo, meu amigo. Você que se divertiu com o Marlos, agora vamos lá então para a aula de filosofia. Né? Preste bem atenção nos nossos 3 temas de hoje. Preste bem atenção. A questão número 4, Enem 2014, né? Nós temos mais uma vez o René Descartes e nós temos 2 temas de política. Tá? E por que eu pedi para você prestar atenção nos nossos temas? Porque você deve estar se perguntando o seguinte: mas Edivan, mais uma vez o Descartes? Mais uma pergunta do Descartes? Parece que todo ano o Enem pergunta do Descartes. Todo ano o Enem traz uma questão do Descartes. Mas ele é tão importante assim para a filosofia? Muito importante para a filosofia. É necessário que você então tenha um conhecimento, uma boa leitura e uma boa compreensão dos conceitos cartesianos. Ok? E é isso que nós estamos tentando trabalhar com você. Então, na aula de hoje, enquanto eu for falar do Descartes, eu vou trabalhar um pouquinho os conceitos cartesianos e como eles são aplicados dentro do pensamento deste autor que é maravilhoso. No decorrer das nossas próximas aulas de filosofia também, nós vamos reservar um tempo especial, uma aula toda, só para falar do Descartes. Vamos reservar esse espaço só para falar dele. Então, você vai respondendo as questões e depois eu vou trazer para você todo o pensamento dele, resumido, com pontos mais importantes. Vamos para a primeira questão, então. Venha comigo. Questão número 4. Vamos lá, prova de 2014. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Eu paro por aqui e chamo você mais uma vez bem pertinho. Se você se lembra da nossa última questão sobre Descartes, você lembra a última questão que nós trabalhamos? Se você lembra, se você tem essa questão anotada, você vai dizer o seguinte: Edivan, parece que é a continuação daquele texto? Sim, mas num ano eles perguntaram uma parte do texto, no outro eles deram uma continuidade. Isso sim, aconteceu. Então, se você compreendeu a questão anterior, da outra aula sobre o Descartes, falando sobre a radicalização da dúvida, você vem novamente, que eu acho que você vai acertar com tranquilidade. Voltando aqui então à nossa questão, vou repetir, é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Eu quero que você então analise que esta dúvida traz um caráter que eu chamo de radical. Por isso, se o caráter é radical, vai exigir uma radicalização do próprio processo de busca. E aí você pode perguntar: qual é a grande busca cartesiana? E eu te convido a relembrar aquela nossa primeira aula em que falamos do Descartes, que ele escolheu para si um grande desafio: construir um sistema filosófico científico, ou seja, um sistema filosófico capaz de atingir a verdade tão segura, tão evidente, que ninguém poderia colocar em dúvida. De que maneira ele vai fazer isso? Utilizando-se dos métodos científicos, tendo um objeto de estudo, que nesse caso seria a verdade absoluta, construindo o seu método e realizando a experiência. Para fazer ciência, 3 coisas básicas. Uma dica: objeto de estudo, método e experiência. Objeto de estudo, o que é que você vai estudar? Ok? Método, como você vai estudar? Experiência, prove o que você está afirmando lá na sua hipótese, na sua tese inicial. Ok? Então, o Descartes vem aqui nos trazer a dúvida enquanto dúvida metódica, dúvida radical. Alguns vestibulares chamam de hiperbólica, a dúvida que vai ao extremo. E aí eu preciso que você se lembre um pouquinho por que ele chegou neste ponto. Me permita te contar como que o Descartes chegou nesse ponto. Quando ele escolheu construir para si um sistema filosófico capaz de chegar à verdade absoluta, então ele foi procurar o objeto.
Qual o objeto de estudo que nós temos dentro da nossa realidade que nós podemos chamar de verdade absoluta? Ou melhor, qual ciência nos apresenta uma verdade que é incontestável? Ele então apresenta a Mathesis Universalis, a matemática universal. 2 mais 2 igual a 4, independente de tempo e de espaço, é o resultado aceito pela nossa razão. Diante disso, o Descartes então começou a construção do seu método, com 4 regras básicas. Na verdade, ele escreveu primeiro um livro, onde ele vai escrever regras para o direcionamento do espírito, onde ele vai elaborar mais de 20 regras para o seu método. Mas é muita coisa. Então ele escreveu o discurso do método, onde ele resume em 4 regras, que eu vou resumir para você em 4 palavrinhas. E se você quiser, você pode utilizá-la na hora de realizar a sua prova. Preste atenção. Primeira regra, regra da evidência. Só vou aceitar como verdade aquilo que se apresentar à minha razão de maneira tão clara e tão evidente que eu não possa colocá-la em dúvida. Primeira regra, regra da evidência. Segunda regra, regra da divisão. Vou pegar o meu problema e vou dividir em quantas partes forem necessárias e suficientes. Para que eu vá para a terceira regra, a regra da organização. Pego aquelas partes e começo a realizar um estudo das partes, porque ao estudar as partes, eu vou estar encontrando o todo. No ajuntamento das partes, eu tenho o todo. Então eu vou organizar o meu estudo das partes, começando das mais simples para as mais complexas, das mais fáceis para as mais difíceis. E aí, eu tenho a quarta regra. Vou fazer revisões tão gerais a ponto de que eu perceba que eu não esqueci de nada, que eu não passei, nada passou desapercebido. Como que eu brinquei com você e disse que você pode fazer a sua prova? Pega a sua prova, olha a prova e você vai encontrar as questões que estão evidentes. Professor Mário. Fala, meu amigão. Se a questão é evidente, eu preciso ficar perdendo tempo com ela? Não, e não deve. Porque poderá fazer falta em outras questões. Seja objetivo e não mude a resposta. Você sabe que nós temos sempre essa questão. Sim. O aluno teimoso. Aquele que faz o seguinte, ele responde e ele ali estava focado na questão e respondeu certo. Aí o que ele faz? Na hora da gabaritagem, o cidadão fala, não era bem essa, acho que não. Ele muda da A para C e a resposta certa é A. Quanto a gente faz isso? Né? Porque a resposta A ela é evidente. Então Sim. Descartes nos ensina, se é evidente, ela não nos apresenta dúvida. Pare. Se você colocar a dúvida, o erro é seu. Perfeito. O erro é seu. Segunda regra do nosso método, então. Pegou a prova, fez as evidentes, você vai dividir a prova. Lembra? Segunda regra, regra da divisão. Vou dividir a minha prova em partes. De questões fáceis, médias e difíceis. E aí você vai para a terceira regra. Por quais questões você vai começar? Pelas mais fáceis, indo para as mais difíceis. Terminou a prova, olhou no relógio, faltam ainda 40 minutos. O que eu faço, professor Marcos? Revise. Faço a revisão. Uma revisão, sem dúvida. Mas eu vou revisar as questões evidentes? Não, aquelas em que eu tenho dúvida, em que parou uma dúvida. Perfeito. Eu posso fazer um X, eu posso assinalar. Cada um eu cria o deixo seu já, método, né? exatamente, posso fazer um X, assinalei. Então sei que aquela questão eu ainda não tenho convicção sobre ela. Perfeito. Boa. Então esse é o método cartesiano. Munido de um método, tendo um objeto de estudo que é a Mathesis Universalis, Descartes então vai pôr em prática. Só que ele percebeu ao iniciar o estudo que a matemática sim pode ser questionada. Como assim, Edvan? 2 mais 2 igual a 4? Que absurdo é esse? Que pode ser questionado o quê? Cadê o professor Carlos Coruja para defender aí que 2 mais 2 é igual a 4? E eu digo para você, quem disse para você que 2 mais 2 é igual a 4? Como quem disse? O professor Carlos Coruja vem aqui para conta pra gente meu malvado aqui, né? favorito. Vem aqui e conta pra gente que 2 mais 2 chegando. é igual a 4. Tô chegando. E aí a grande pergunta é, alguém disse para ele? E esse alguém ouviu de alguém. E nós podemos ir até o princípio, quando alguém fez esse cálculo. E talvez essa pessoa, pelo fato dela ter uma certa credibilidade diante de um grupo social, essa pessoa pode ter dito aquilo, as pessoas acreditaram nela e transmitiram pelo resto do tempo como verdadeiro. E nós aceitamos assim. Mas Descartes também nos traz ainda a questão do gênio maligno. Pode ser, professor Marlos, que 2 mais 2 seja 4, porque um gênio maligno pode estar agindo em nós, nos conduzindo a errar o cálculo, e nós acreditando que é verdadeiro. Um anjinho e o outro é outra criaturinha. E a outra criaturinha. Certo. Isso é possível? É. Então, se é possível, não é evidente. Porque é evidente, nós vimos na primeira regra. Só vou aceitar como verdade evidente aquilo que se apresentar inteiramente
de maneira clara, que eu não possa, em nenhuma hipótese, colocar em dúvida. Mas, Edvan, se tem uma possibilidade de pôr em dúvida, é verdade? Não é verdade. Então não é absoluto. Quando Descartes se deparou diante disso, ele pensou o seguinte, professor Marlos: se eu posso duvidar que 2 mais 2 é igual a 4, eu posso duvidar do que eu quiser. Por exemplo, certeza. Qual a certeza que nós temos que estamos neste momento acordados? Quantas vezes nós já, dormindo, sonhamos a tal ponto que quando acordamos do sonho, eu não acredito. Já pensou que sonho maravilhoso você sonhando com aula de literatura e de filosofia, né? Bom, daí dorme um pouquinho também. E cochila. E quem nos garante que estamos vivos ou mortos, porque o senhor já morreu para saber? Não de sabe. Repente, isso aqui pode ser o vida após. Exatamente. Então nós não sabemos. Então eu posso duvidar do que eu quiser. Eu posso duvidar até das verdades que são mais claras e evidentes, que são as verdades dos sentidos. Né? Quem lhe garante que esta camiseta que eu estou usando aqui nesse momento, ela é vermelha? Vermelhaça. Mas e se eu for um daltônico? Opa, aí não sabe. E quem garante que o vermelho que eu enxergo e que eu chamo de vermelho é o mesmo que o senhor enxerga e chama de vermelho? Não necessariamente. Né? Então nós podemos colocar isso em dúvida também. Então o Descartes falou, então eu vou duvidar ao extremo. A minha dúvida será hiperbólica e metódica. Volte ao texto comigo. Então nós vamos trazer a dúvida com o seu caráter radical, ok? E nós vamos radicalizar esse processo. Vamos ver qual é o comando então da questão? Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo. Então tem um lado bom essa dúvida. Essa dúvida não é só para derrubar o sistema, né? O Descartes então quis fazer uma brincadeira aqui, né? Descartes veio aqui, derrubou todas as certezas e ficou olhando para a nossa cara e rindo. Não, essa dúvida tem um caráter positivo. E nós vamos olhar esse caráter positivo na alternativa. Vamos lá. Onde foi que a dúvida metódica contribuiu? A dúvida metódica contribuiu na dissolução do saber científico, ou seja, depois da dúvida metódica cartesiana, não existe mais ciência. Né? Você pode falar, Edvan, mas como que eu vou fazer ciência se eu posso duvidar de tudo? Aí eu te questiono. E quem disse que a verdade científica ela é 100% absoluta e certa? Quem nos garante? Porque eu sempre ouço assim, a verdade da ciência é verdade até que se prove o contrário. Opa, mas espera aí. Se eu tenho a possibilidade de provar o contrário, então eu tenho a possibilidade de dúvida. Então não é certeza absoluta. Voltemos aqui então para a questão e vamos analisar que esta não pode ser a verdadeira. Recuperação dos antigos juízos. Nós vimos ali anteriormente, questionar a tradição. Se é questionar a tradição, não é recuperar os antigos juízos. Exaltação do pensamento clássico, não. Apesar da filosofia ter surgido do espanto, da dúvida do grego, não é essa a nossa alternativa. O surgimento de um conhecimento sobre o qual nós não teríamos nenhuma dúvida, que eu, Descartes, eu volto a colocar, eu vou escrever essa palavrinha aqui, eu vou chamar de evidente. Ó que beleza. Eu vou chamar isso de evidente. Então estamos com a D. Letra E, fortalecimento dos preconceitos religiosos. Não, nós não falamos de religião. Então a dúvida metódica, ela vem na sua radicalidade como surgimento, então, do quê? De um ponto no qual a ciência vai poder se sustentar ou a filosofia vai poder se sustentar. Inabalável, ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão cartesiana, questão tranquila, mas você precisa ter o conhecimento do que é a dúvida metódica e qual a função dessa dúvida dentro do pensamento cartesiano. Muito cuidado com uma coisa aqui. Uma dica que fica para você muito clara. O fato do Descartes, neste momento, duvidar de tudo, o coloca como cético? Tem muita gente que pensa, Marcos. Mas quando você falava que estamos vivos ou mortos, eu fiquei imaginando o que você está colocando nesta água aqui, meu amigo. Fiquei imaginando o que você está colocando aqui, porque alguém lá fora vai dizer assim, o professor Edvan está meio fora da casinha, o que está acontecendo com ele? Mas será que... Você sabe que muita gente pensa assim? Claro, com certeza, com certeza. O que está acontecendo? Será que o Descartes era cético pelo fato dele duvidar de tudo? Não.
Ele não pode ser considerado um cético. Por quê? Porque ele duvida de tudo neste momento, mas ele acredita que ele vai chegar a uma verdade. O cético duvida porque não há verdade. E fim de papo. E fim de papo. O Descartes duvida porque ele sabe que vai atingir a verdade. Ele tem essa consciência, né? E essa dúvida que o Descartes traz nesse momento, a dúvida inabalável, a dúvida hiperbólica, a dúvida radical, vai conduzi-lo a um conhecimento. Ok? Antes de ir para a próxima questão, só para concluir esse raciocínio, Edivan, o que vem depois da dúvida? Conta e não deixa a gente com dúvida, porque a dúvida martiriza a gente, né? A gente fica meio agoniado, angustiado com a dúvida. O que aconteceu com Descartes foi o seguinte: ao perceber que ele podia duvidar de tudo, gerou esse sentimento, que até um certo ponto pode parecer cético, mas ele não é, porque ele acredita na verdade. Ele vai perguntar assim: bom, eu posso duvidar de tudo, eu posso questionar sobre o que eu quiser, mas tem uma coisa que eu não posso questionar: o fato de que eu estou questionando. Sim. Marlos, eu posso estar vivo ou morto, posso estar dormindo ou acordado, mas eu estou duvidando. Sem dúvida, de alguma forma, eu continuo questionando. Mas eu posso duvidar que estou duvidando? Se eu duvidar que eu estou duvidando, eu continuarei duvidando. Então a dúvida é a grande certeza que o Descartes tem nesse momento. Ele tem certeza de que ele duvida. E se ele duvida, ele pensa. E se pensa, logo existe. Ô, Edivan, penso, logo existo, famosa? Isso mesmo. Famosíssimo. Penso, logo existo, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Cogito ergo sum. Penso, Latim. logo existo. Perfeito. E com isso ele descobre que a realidade pode ser dividida em duas partes. Uma coisa que pensa, res cogitas. E uma coisa que é pensada, res extensa. Uma coisa que tem uma extensão para poder ser pensada. E depois, quando formos falar do Descartes, nós vamos falar das ideias inatas e assim por diante. Beleza. Okay? Maravilha. Beleza, Mas isso fica para os próximos capítulos. Next. Vamos lá. Questão 11, 2014, caderno azul, pega a sua provinha, você já imprimiu, você está acompanhando as nossas aulas. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Olha aqui, ó. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação, ok? Que está no quê? No surgimento da cidade. Qual era a reivindicação? Em relação à redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar permanência e também assegurar aqui fixidez. Ou seja, as leis tornam-se bem comum. Atenção, eu estou circulando aquilo que é mais importante e grifando aquilo que é importante também. Regra geral, se é geral, é de todos, ok? E se é de todos, é ético, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Vou apagar aqui porque ficou feio. Vamos de novo. O professor Marlos já me ensinou que tem que ficar bonitinho. Ah, sem dúvida. Parar de ser aluno arteiro, né? Deixa de qualquer jeito. Então vamos lá. E aqui tem uma palavra importante, aplicada a todos da mesma maneira. Então nós estamos percebendo que a função das leis é trazer uma igualdade. Concorda ou não? Volte aqui comigo, eu vou escrever aqui para você. Vou escrever aqui que, então, a redação das leis devem buscar uma igualdade. Marlos, eu aprendi com a minha professora de primeira série. Nada de letra professora de Cleópatra. Que nomes duros. Falando nisso, professora Cleópatra, também conhecida por nós que fomos alunos, professora Cleo. Agora mora sim. hoje em Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, onde foi criada. Um grande abraço, professora Cleo, pessoal de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Fora de contexto, descontextualizado, mas espetacular. Foi minha primeira professora. Porque ao mesmo tempo só tem ela. E depois de que ela me ensinou a escrever cursivamente, não teve outro jeito, não sei escrever de forma. E ai de quem escrevesse com letra de forma na época, hein? Régua. Voltemos aqui então, pessoal. A redação das leis, ela deve buscar então a igualdade. Será que existe alguma coisa relacionada a isso naquilo que ele vai perguntar? Então agora você observa o comando, você entendeu o texto, né? Eu já recebi de alguns alunos, algumas pessoas já estão entrando em contato comigo e dizendo assim: Edivan, parece tão fácil quando você lê. Poxa, às vezes eu fico lendo as questões e eu não consigo entender, mas quando você lê, fica claro para a gente, né? Então eu volto a dizer a você, leia. O porquê fica fácil? Porque a leitura ela tem que ser esclarecedora e não duvidosa.
Você não pode ler tentando ali identificar a dúvida, mas tenta identificar aquilo que o autor está tentando te passar. Para isso, é necessário, novamente, aquela velha dica. Leitura prévia. Você está lendo um pouquinho de filosofia, os principais. Tem que ler Descartes, Edvan? Tem que ler Descartes. Leia um pouquinho, leia algumas meditações cartesianas, leia um pouquinho do discurso do método. Dê uma olhada com muito carinho nisso, porque é muito importante. Principalmente, leia um pouco sobre o método, sobre a dúvida. Perceba que eu estou trazendo para você os conceitos principais. Vamos para o comando, então, da questão. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte, preste atenção, o que é que eles estavam reivindicando? Eu vou voltar aqui para você olhar comigo. O que eles estão reivindicando na redação das leis, o que eles reivindicam na redação das leis? Igualdade. Já está aí, ó. Você já tem a resposta. Vamos lá. Então, para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, e veja que o autor disse, foi atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, então até hoje, buscava garantir o seguinte. Vamos lá, vamos ver o que buscava garantir então. Isonomia. Isonomia, aqui apresentado como igualdade de tratamento aos cidadãos. Edvan, tá aí, eu acho, né? Você falou de igualdade, vamos olhar as próximas, ver se tem alguma coisa diferente disso. Letra B. Transparência. Acesso às informações governamentais. Né? É óbvio que aqui você vai pensar, Edvan, mas as leis também não devem trazer isso? Né? Exigir que um governante seja transparente no seu governo, no seu mandato? Concordo com você. Mas volte e veja o comando. Marcos, é muito comum que os alunos errem algumas questões por não prestar atenção no comando. Sem dúvida, e não obedece o comando. Não obedece o comando. Porque ele fez uma leitura longa, e tanto em ciências humanas como em linguagens, e por fazer essa leitura longa, ele acaba se perdendo, se distrai, e não lê exatamente o finalzinho, que é o comando que ele tem que obedecer e atender. Ele erra essa questão porque não interpretou e não leu com correção. Certíssimo? Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Não é o que o comando pediu. A reivindicação, eu volto para você. A reivindicação que eles colocam é o quê? Da redação das leis que tenta atingir uma igualdade. Por quê? Mas, Edvanda, onde você tirou aí que a redação das leis devem buscar uma igualdade? Olha o que ele diz aqui, ó. Ao escrever essas leis, não se faz mais que assegurar a permanência. E essas leis vão se tornar o quê? Bem comum. Se é bem comum, é bem de todo mundo. Regra geral. Se é regra geral, é regra para todo mundo. Suscetível a ser aplicada a todos, da mesma forma. Então, nós estamos falando de uma coisa que é igual. Transparência? Não. Tripartição. Separação entre os poderes políticos estatais. Não se esqueça que ao falar de tripartição do poder, nós já fizemos questões sobre esse autor, pelo menos duas, que é um cara chamado Barão de Montesquieu. O homem que escreve, então, no espírito das leis ali, o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa divisão de poder faz com que uma pessoa não exerça um cargo de maneira ditatorial. Essa divisão de poder, essa divisão de funções, também divide a responsabilidade. E essa divisão de responsabilidade não é porque a pessoa quer eliminar a sua responsabilidade, é porque ela quer dividir isso com os outros, para que os outros se tornem mais responsáveis. Professor Marlos, lembra antes da gente iniciar a nossa aula, que nós conversávamos sobre isso? Você falou assim, Edvan, eu estou dividindo algumas responsabilidades com os colegas. Sem dúvida, sem E a intenção não era simplesmente você jogar a responsabilidade do outro, mas é fazer com que todo mundo da equipe compartilhe da mesma responsabilidade. Porque acabamos resolvendo sem probleminhas. Enquanto estamos aqui, já estamos resolvendo problema de aula, problema de TV, problema disso, daquilo. Maravilha, exatamente, né? Isso. É isso, é o que o Montesquieu nos sugere, né? O seu pensamento, bacana. Percebam, gente, o pensamento filosófico não pode ser visto distante da realidade. Né? O que eu procuro sempre fazer nas aulas, e estou aqui fazendo com você, é o seguinte, estou fazendo aqui com você. A filosofia, ela é uma ciência prática, sim. Você vivencia isso no seu dia a dia.
Você respira filosofia, você faz filosofia. Por isso que o Kant foi muito feliz quando disse, não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. E eu vou acrescentar para você, o bom filósofo não é aquele que sabe responder, é aquele que sabe perguntar, elaborar perguntas, questionar. Descartes nos diz, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então eu cogito, sou um ser que pensa. Né? Tem um trecho de uma obra cartesiana que ele diz assim, sou um ser que pensa, que gosta, que não gosta, mas com quanto que eu penso, gosto, eu estou pensando, estou duvidando. Não importa se eu estou vivo ou morto, eu estou pensando. Voltei a falar do Descartes de novo, hein? Perceba como ele está envolvido em tudo isso aí. Mas eu estava falando do Montesquieu. Voltando aqui ao Montesquieu, senão vira uma confusão. Montesquieu, que elaborou, então, a tripartição do poder. Volte ao que é a alternativa, que seria a separação dos poderes, mas não é o que o comando te coloca, então você já elimina, e elimina também transparência ali, elimina a letra B, que a gente já viu que não é. Equiparação, igualdade de gênero na participação política. Aqui você pode pensar, Edivan, não é uma igualdade que nós estamos buscando, mas é uma igualdade de gênero? Não necessariamente, né? É uma igualdade independente do gênero. Elegibilidade, permissão para candidatura aos cargos públicos, né? E isso não é o que nós estamos vendo aqui no comando. Por isso, a alternativa correta aqui passa a ser a letra A. Isonomia. Iso igual. Nomus. Lei. Então, a lei que é igual. Né? Eu gosto muito daquela perspectiva do Jean Piaget, naquela pesquisa que ele fez em Genebra, na Suíça, com crianças, né, da periferia, e ele fez uma pesquisa tentando identificar a formação da consciência moral do homem. Né? Você que pretende estudar aí a nossa área de humanas, ou mesmo ali a área de linguagens, ali letras, pedagogia, as licenciaturas. Terá que mergulhar nisso. Terá que mergulhar. Inclusive a comunicação. Também. Porque você sabe, meu amigo, que vivi filosofia em letras, português e inglês. Eu trabalhei com filosofia da educação. Mas a minha formação primeira foi o jornalismo. E no jornalismo eu tive que estudar a filosofia da comunicação. Perfeito. Então eu também, nas minhas duas vertentes, tanto na comunicação social e jornalismo, como em letras português e inglês, eu vivia a filosofia com esses dois olhares. Um da comunicação e o outro da educação. E perfeito. E o Piaget, nessa pesquisa, ele vai elaborar 4 momentos. Ele diz que são 4 etapas da formação da consciência moral do homem. A primeira etapa ele chama de isonomia. É quando é um bebê, é uma criança. Não tem leis. Edvan, como assim? Isonomia que significa que não tem leis, ele é igual, ou melhor, isonomia, a igualdade, mas a criança ele chama de anomia, desculpa, não é isonomia, é anomia. Esse A é contrário, hein? Sem nomes. Língua portuguesa é sempre contrário, exatamente. É o prefixo A, que é uma sempre negação contrário. sempre, exatamente, né? Que isso. é uma contraposição. Então, anomia, sem leis. Eu já vou chegar na isonomia. Anomia, sem leis. Ele diz que é quando a criança é bebê. Não tem regras. Ela quer comer, ela chora. Ela está com sono, ela chora. Ela está com dor, ela chora. Tudo ela chora porque ela quer e pronto, e acabou. E não existem regras para isso. Aí ela cresce e começa a conviver com os amiguinhos, né? com o vizinho, com ali o pessoal do condomínio. E ele começa a ganhar uma coisa chamada heteronomia. Hetero, diferentes, né? Então são as leis que vêm dos diferentes, ou seja, as diferentes leis, as diferentes regras. Ele começa a entender que a regra da casa do vizinho é diferente da minha casa. E ele começa, geralmente, a fazer o quê, professor Marlos? A dizer que a casa do vizinho é sempre mais melhor, a grama é mais esverdeada, o carro é mais bonito, os filhos são mais educados, a esposa não pode dizer isso, mas diz. É isso aí. Nem pensar. E aí, ele vai para a escola, e lá ele precisa fazer parte de um grupo. Vem a fase da socionomia, né? É quando ele vai, a lei é do grupo, né? A lei é do pessoal. Pai, o pessoal assim, pai, a filha chega e fala, pai, agora nós vamos ter que usar o cabelo assim porque o meu grupo está usando. Opa! É a socionomia. Socionomia. É a fase em que a verdade, a fase em que o correto está no grupo. Perfeito. Pode descabelar em casa para ensinar, se o grupinho disser que não é, não é. Ótimo. Mas aí ele cresce um pouco mais. Cresce um pouco mais e chega na autonomia. Ele vai formular as próprias leis.
Ele vai formular o seu próprio pensamento. Perceba aqui uma coisa. A autonomia é quando você ganha a interiorização das leis. Você formula porque você acha certo. É moral, é correto, né? Então, o Piaget vai dizer que ninguém, em nenhuma fase da vida, vai viver sem lei. Todo mundo terá lei. Ah, Edvan, mas e a anomia? As regras são impostas pela criança. Ela vive uma anomia diante de nós. Mas todos nós, não importa as leis, seremos sempre iguais. É a isonomia, né? Todos nós somos iguais diante das leis. E as leis não podem, sob hipótese nenhuma, privilegiar a um que a outros, né? Mas isso não acontece? Não pode. Eu só digo para você que não pode acontecer. Vamos lá? Tá aqui, ó, letra A, isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. Desde a Grécia é isso que as leis procuram fazer, gerar uma igualdade. Vamos para a última questão, então. Já me apontaram aqui que está acabando. Tempo passando. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses. Olha, o homem alheio às atividades públicas não pode ser visto apenas como aquele que vai fazer o que lhe interessa, né? Ou seja, o professor Marlos não está dando aula, ele só vai fazer aquilo que interessa a ele. Não é assim que nós vamos enxergar o homem. De jeito nenhum. Né? Porque mesmo não estando na atividade profissional dele, ele continua sendo um ser social, um cidadão. Mas como um inútil, nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Que espetacular! Né? Quantas vezes a gente nota pessoas que falam, que discursam, que trazem aquela linguagem rebuscada, toda enfeitada, toda florida, falam de um determinado assunto, e eu costumo chamar muito dessas pessoas que falam tudo isso, mas que não trazem um conteúdo como lata vazia que desce a ladeira, professor Marlos. Ela faz um barulho tremendo. Rola. E faz um barulho tremendo, mas não tem nenhum conteúdo. Nada. Não traz nada de verdade. É demagogia pura. Olha o que o texto nos traz, Marlos. Olha que maravilha desse texto do Tucídides, né? Olha o que ele diz aqui, ó. O homem alheio às atividades públicas, eles não veem como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas é visto como um inútil. Porque o homem que, ao sair da sua função, no seu dia a dia, ele passa a achar que ele está livre de qualquer tipo de influência social, ele é um inútil, ele não pode ser visto assim. Porque seja lá o que ele fizer, ele está interferindo sim nas questões sociais. Uma opinião dada já é uma interferência. O problema não está na opinião dada, o problema está na falta de conhecimento para expressar aquela opinião. Talvez seja o grande problema hoje é que nós temos muitas informações e poucas pessoas informadas. Perfeito. Nós temos muitas informações e poucas pessoas... Amigão, superfície. As pessoas são informadas com manchetes, leitura de manchetes. Então, isso que representa o todo. É isso, e eu hoje de manhã ainda comentei isso numa aula, né? Falei, precisa de conteúdo, profundidade. Vamos lá, que nós temos o texto 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Isso é o cidadão integral. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo do exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Ou seja, a questão da reeleição. Algumas vezes pode, algumas vezes não pode. Comparando os textos 1 e 2, tanto do Tucídides, no século V a.C., quanto para Aristóteles, no século IV a.C., a cidadania era definida pelo prestígio social. Ou seja, você é um cara conhecido, famoso, professor do Eureka. É isso que te faz cidadão? Não. Acúmulo de riqueza, eu sou rico? Não. Ele está dizendo que a participação na política, sim, esta é a alternativa. Ou seja, você não está livre da cidadania. Local de nascimento não, e grupo de parentesco também não. Né? Pessoal, uma questão tranquila, comparativa, comparando os dois textos. Fácil também. Fechamos assim a nosso encontro de hoje. Nos vemos daqui a algum tempo. Eu, professor Marlos. Bom final de semana a todos. Semana abraço. que vem, na terça, estaremos de volta.
Tudo certo. Não perca. Falou.